Meus amigos, o Bitcoin bateu aí R$500 mil. Cada Bitcoin R$500 mil. Será que você ficou de fora? Será que você perdeu aí? Realmente o trem passou e você não conseguiu entrar? O que você tem que fazer neste momento? Você que já tinha um pouquinho de Bitcoin e se sentiu muito arrependido por não ter compro mais, e você que não tinha Bitcoin. Vou dar minha opinião aqui, vou te apresentar os pontos que, na minha opinião, fizeram com que o Bitcoin realmente subisse, tivesse essa escalonada aí absurda, batendo os 88 mil, 89 mil dólares. Vou falar sobre qual a possibilidade dele subir e bater os 100 mil dólares antes do final do ano, e talvez você possa aproveitar, e principalmente o que você deve fazer em cenários como esse. E esse vídeo vai dedicado aí ao Vinícius Souza, que tá, dia 14 pedindo vídeo de cripto. Todo vídeo que ele assiste, ele posta lá, ele até errou, teve uns aqui que ele repetiu. Você tem muita voz nesse canal, o que você pediu eu vou trazer, por isso que eu peço que você retribua isso com um like e um dedão no botão de se inscrever aí, pra gente realmente alcançar números estratosféricos. Isso faz com que o YouTube entregue a nossa mensagem para mais pessoas, e mais pessoas são libertas dessa prisão financeira que acontece não só no Brasil, mas no mundo. Primeiro efeito de curto prazo, acredito que isso aí não é segredo para ninguém, foi a vitória do Trump lá nos Estados Unidos. E a gente consegue ver isso através de vários gráficos. Teve um gráfico aqui sensacional que foi da Coinmetrics, onde eles colocaram aqui quais foram as vitórias quando o Trump ia vencendo em cada estado e qual que era o comportamento do Bitcoin nesse quesito. E olha só que loucura, né? Teve a vitória do Trump aqui, e aí o Trump venceu em um estado aqui, o Bitcoin deu uma pampada pra cima, depois de novo aqui o Trump começou a vencer, e quando venceu na Flórida ele deslanchou, né? E aí as outras vitórias foram só confirmando o movimento, até bater aí realmente o topo histórico do Bitcoin, que foi vencido novamente depois. A gente consegue ver aqui até pelo volume de negociação, o quanto que lá no dia 9 do 11, né, há uns 4 dias, 5 dias atrás, as movimentações foram absurdas. Isso aqui são movimentações por minuto, então perceba, realmente o volume negociado do Bitcoin, assim, superou expectativas, né? E a gente conseguiu bater aí, literalmente, o topo histórico. E por que que a vitória do Trump tem como consequência uma alta no Bitcoin, por exemplo? A gente tem que entender o motivo dessa correlação positiva. Primeiro ponto é porque realmente o Trump, ele tem políticas aí e ele já se mostrou pró-Bitcoin. O seu vice também já falou que tinha Bitcoin na carteira. Ele tá aliado com pessoas que realmente são a favor do Bitcoin. Inclusive, deixa eu te mostrar um Twitter aqui muito importante. Essa Cynthia Lummis aqui, ela é uma congressista. E olha só o que ela falou. Ela tem uma proposta, né, que chama Bitcoin Act, onde ela propõe que parte da reserva internacional dos Estados Unidos seja feita em Bitcoin. E isso aqui, lógico, né? Todos os países, assim como você deveria ter sua reserva de emergência, todos os países têm reservas internacionais. E normalmente essas reservas internacionais são feitas em dólares, são feitas em euro, nessas moedas mais fortes. E os Estados Unidos têm reserva no quê? Pois é, então os Estados Unidos, ele tem a reserva dele internacional, mas tem algumas pessoas a favor, literalmente, do Bitcoin Act, que seria aí você guardar uma parte da sua reserva em Bitcoin para descentralizar o dinheiro, realmente, né? Todo mundo entende, inclusive parte do governo entende que moeda inflacionária literalmente perde valor no decorrer do tempo. Isso com certeza pode fazer com que os ativos deflacionários, como por exemplo metais preciosos, o ouro, né? Você vê sempre subindo aí nas crises. O Bitcoin agora tá fazendo esse papel do ouro digital. Eles tenham e assumam esse poder. Aqui a Cynthia tava falando sobre essa proposta do Bitcoin Act e ela disse que acredita literalmente que com o suporte do partido e do pessoal aí, em 100 dias depois do Trump assumir, eles conseguem fazer com que o Bitcoin Act esteja aprovado. Isso vai melhorar muito a solvência da nação. Isso vai dar um suporte muito grande para o sistema financeiro americano. E aqui em cima, olha só o que ela disse aqui em cima, ó. Nós podemos aprovar aí o Bitcoin Act nos primeiros 100 dias depois da administração do Trump. O Bitcoin Act vai permitir que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, compre 1 milhão de Bitcoins durante 5 anos. Aí você imagina, a gente já tem um governo pró-criptomoedas, só de você não atrapalhar, né? No governo anterior teve muita dificuldade para lançar os ETFs de cripto. E você lembra o que aconteceu com o Bitcoin depois que foi aprovado e surgiu os ETFs de cripto lá nos Estados Unidos? A gente assistiu isso acontecendo, de 40 mil subir para 60 mil. E aí ficou nesse platôzinho ali dos 60, 65 mil, né? E a gente especulou novos picos. E aí agora, as pessoas que compram Bitcoin, acreditam em Bitcoin como tese única, por exemplo, né? As grandes instituições, inclusive, quando vê que tem um governo que é a favor disso, só por não atrapalhar, já faz com que as pessoas realmente
realmente olhem para o Bitcoin de outra forma. E aí eles não só deixaram de atrapalhar, como também estão tentando ajudar, né? Então o Bitcoin Act, imagina só, o governo americano comprando 1 milhão de Bitcoin. Isso aqui vai fazer total diferença nos preços. O que aconteceu quando a BlackRock fez suas compras para poder montar o seu ETF? Pressionou os preços e fez com que os preços subissem, correto? Mesma coisa vai ser um governo todo poderoso como os Estados Unidos comprando inúmeras unidades de Bitcoin. Então isso aqui deixou o pessoal muito otimista e já tá acumulando agora, né? Justamente porque especulam uma alta maior ainda depois. Então eu acredito que esse primeiro ponto aí é muito importante, que você tem que levar em consideração, você tem que fazer esse tipo de análise dentro do Bitcoin. O Bitcoin, lembra, ele não é um ativo que tem fluxo de caixa, você não consegue analisar a DRE da cripto. Aqui eu te ensino a analisar a DRE de fundo imobiliário, te ensino a analisar a DRE de empresa, a gente lê o release, resultado. Não tem isso dentro do Bitcoin. Então o Bitcoin, ele se apoia ao lastro dele das suas criptografias assimétricas e como seu maior potencial de descentralizar o dinheiro. É isso. Então quando que ele vai valorizar? Literalmente quando o dinheiro está em crise. Concorda comigo? Se o dinheiro está em crise, a moeda fiduciária está em crise, o pessoal tende a olhar com bons olhos para o ouro e para o Bitcoin. E o Bitcoin vem ganhando cada vez mais espaço justamente pelo aumento da demanda. Como é um produto limitado, você consegue cunhar nele o fato dele ser deflacionário, por isso que o preço só sobe. A gente tem dois outros índices. Esses dois outros índices aqui mostram também o motivo da alta no curto prazo. Você sempre, quando você for fazer suas compras de Bitcoin, eu aconselho que você olhe isso. Não para delimitar se você vai aportar ou não. Eu vou até falar sobre a estratégia de aporte que eu tenho sobre Bitcoin, sobre essas criptomoedas em geral. E para você que ainda não tem nenhum Bitcoin, ou você que tem Bitcoin, mas você fica, né, sem saber quando aportar, porque você não consegue medir o valor do Bitcoin, eu vou te ensinar a aplicar essa estratégia também. Você vai fugir de muito vieses comportamentais aí, e isso vai fazer com que sua rentabilidade em cripto aumente pra caramba, né? Você não fique passando por esses momentos aí de subida assim absurda e você não participou desse evento. Esses dois índices que mostram como que o mercado está se relacionando com a cripto é o famoso índice de medo e ganância, né? Fear and Greed. Aqui, o que esse índice mede? O quão ganancioso ou então quão com medo está o mercado. E aí é sempre legal, né, que você aumente seus aportes, é sempre mais inteligente que você aumente seus aportes quando o mercado tá com medo. Lembra sempre daquela máxima, isso no mercado financeiro como um todo. Você tem que comprar o som dos canhões e vender ao som dos violinos. Agora no mundo das criptomoedas, você acha que tá tocando violino ou você acha que tá soltando tiro de canhão? Pois é, né? Agora os violinos estão tocando, todo mundo tá querendo comprar, todo mundo muito ganancioso. Esse é o momento que os preços estão inflados. Isso faz com que você pague mais caro. Aqui a gente consegue ver que está aí com 85 pontos, né? Então tô com extrema ganância. E a gente consegue ver esse gráfico histórico aqui, onde tinha medo ali em setembro de 2023. Há um ano atrás, o Bitcoin tava em extremo medo, né? Praticamente. Tava lá com a pontuação 35 nesse índice. E aí depois deu aquela estourada. E aí chegou ali no ponto 81. Olha só, desde novembro de 2023 até agora a gente bateu essa parte de ganância, essa pontuação de ganância 3 vezes. Foi lá em novembro, finalzinho, sempre tem um ralizinho ali, né? No final do ano. Novembro, dezembro ali, 2023 teve esse primeiro ponto de ganância. Depois foi corrigido. E olha só o que acontece sempre quando bate a ganância, né? Bateu a ganância, ficou por um período, foi corrigido. E aí depois volta para esse extremo medo, né? Pelo medo ali. E aí depois subiu de novo. Mais ou menos ali em março de 2024, bateu de novo ganância. Inclusive mais do que está agora. Olha lá, 90 pontos. Agora tá 85. E aí depois reduziu de novo. Inclusive veio aqui pro extremo medo, né? Então, olha só as correções que podem acontecer. Realmente tem várias correções onde é mais vantajoso você comprar. E agora a gente tá aí de novo, né? Em extrema ganância. Então, hoje, se você olha para esse gráfico e para esse tipo de índice, você acompanha esse índice para poder fazer seus aportes, realmente não é muito eficiente você fazer seus aportes, principalmente se eles forem aportes únicos. Nossa, eu parei 10 mil reais para comprar Bitcoin, vou comprar tudo agora. Seria uma maneira ineficiente você aportar o seu dinheiro. A gente tem um outro índice que chama múltiplo de Mayer. Um cara que chamava Mayer mesmo, desenvolveu esse múltiplo para analisar a média móvel dos últimos 200 dias. O que é isso? Ele pega o preço de cada um dos dias, dos últimos 200 dias, e faz uma média móvel para comparar qual é o preço de hoje. Então ele olha o preço de hoje e fala, em relação ao preço dos últimos 200 dias, a média móvel dos últimos 200 dias, o preço de hoje está com tanto de PVP, como se fosse um PVP. E a gente vê que o múltiplo de Mayer hoje está de 1,37, ou seja, isso significa, presta atenção, hein? É só essa explicação aqui merece um like e um botãozinho de se inscrever aí no canal, né? Isso aqui significa que hoje
Hoje, o preço hoje do Bitcoin está 37% acima do que a média móvel dos últimos 200 dias. E perceba, a média móvel dos últimos 200 dias também leva em consideração momentos de ganância do mercado, tá? Qual que seria o momento ideal aqui? Quando o índice tá abaixo de 1 e principalmente abaixo de 0,8, cara, é momento forte de compra, indicativo de compra no índice de Mayer, né? E quando tá acima de 2,5 é porque o mercado se perdeu, realmente tá muito ganancioso. Então, entre 1 e 2,5, realmente fica aquele intervalo onde não se sabe, ninguém sabe o preço do Bitcoin, quanto que realmente vale, né? Então fica naquela oscilação, pode subir, pode descer, mas é sempre bom você comparar com a média total. Desde que o índice Mayer foi criado, a média é 1,30. Então se você quer ser mais conservador, esperar pelo menos abaixo de 1,30, né? Então presta atenção, você tá começando a entender todo o cenário aqui e a gente já vai chegar na conclusão do vídeo. A gente falou sobre a vitória do Trump, a gente falou sobre os congressistas que são a favor de liberar ainda mais, fazer reserva em Bitcoin. Isso tudo vai fomentar mais consumo de Bitcoin, mais demanda por Bitcoin, isso vai aumentar mais o preço do Bitcoin. Terceiro ponto, a gente falou sobre índices que mostram que realmente, né, o mercado tá ganancioso pela compra de Bitcoin, por isso que aconteceu essa subida aí no curto prazo. E por último, eu quero falar sobre a dívida pública global. Nossa, Léo, o que tem a ver o quanto que os países devem com o Bitcoin? Olha que interessante ensinamento você vai ter. Cara, o cafezinho é bom, né? Não tem como, cara. O cafezinho é bom demais. Se você estiver tomando um café assistindo esse vídeo também, pausa o vídeo aí e comenta. Cara, eu também tô tomando um cafezinho, Léo. É bom demais. Olha só, essa notícia aqui, ó. A dívida pública global deve ultrapassar 100 trilhões este ano, diz o Fundo Monetário Internacional. O relatório do monitor fiscal do FMI mostrou que a dívida pública atingirá 93% do PIB global. Você entende o que significa isso? Toda a produção, todo o PIB. O PIB ele é medido por consumo, por investimento, por gasto governamental e por importação e exportação. Então, quando a gente leva em consideração o PIB global, isso significa toda a movimentação de dinheiro com ganho de bens e serviços do planeta. E a gente fala que a dívida é 93% desse valor, é quase que como dizer que o mercado inteiro ele é girado por dívidas. E olha só, isso não é o pior. Se aproximará de 100% do PIB até 2030. Quando chegar em 100%, realmente não vai ter mais o que fazer, vai ter que começar a pagar dívida, correto? Quando a gente vai pagar dívida, lembra disso, política fiscal dos governos, política fiscal. O que eles fazem? Eles querem aumentar a captação, fazer redistribuição de renda e literalmente controlar a balança da conta corrente, né? Então, teoricamente, eles vão tentar ficar em superávit. Como que eles saem do déficit e ficam no superávit? Agora você entendeu, arrecadando mais, ou mais impostos para arrecadar, políticas contracionistas, ou, presta atenção, emissão de moeda, né? Aí você lembrou da emissão de moeda. Logo, isso vai fomentar a inflação. Isso vai fazer com que o dinheiro perca valor. E lembra que eu te falei lá no início do vídeo, agora você tá conectando, né? Um quebra-cabeça conectando. Todo ativo deflacionário, e aí o Bitcoin entra nesse rumo aí, né? Do ativo deflacionário. Todo ativo deflacionário valoriza quando se tem desconfiança de moeda fiduciária. Fidúcia vem de fé. Você tem fé de que aquele papel que o governo colocou lá vale R$10. Ele realmente vale R$10, mas a partir do momento em que essa moeda fiduciária vai perdendo a fé por muita impressão, por despejo de impressão de moeda, por literalmente você não conseguir mais manter seu poder de compra, mais aversão sobre essa moeda você vai tendo e menos valor ela vai ter para você e vai ter no cenário global. Logo, você vai tender a comprar ativos que são deflacionários. Então, quando a gente fala que a dívida global está muito grande, que tende a aumentar, não tem outro caminho para os governos para pagar essa dívida a não ser aumentar a inflação. Isso dá mais uma força ainda para o Bitcoin subir nos próximos anos, né? Aqui a gente falou até 2030, então isso já está começando a acontecer. A gente já consegue ver grandes investidores olhando para ativos deflacionários. A maior parte olha para o quê? A maior parte olha para o quê? Para o ouro. Por que o ouro subiu tanto aí nesses últimos anos? Desde a crise lá de 2020 até hoje está subindo. Já tem 17,5 trilhões de capitalização de mercado. Todo o ouro do planeta ele também é limitado, correto? Se é limitado, não tem como imprimir, não tem como fabricar igual uma moeda que dá para imprimir, igual uma nota de R$10 que dá para imprimir. Se eu não consigo imprimir ouro, ele é deflacionário. Eu consigo imprimir Bitcoin? Não consigo, tem limite. O Bitcoin tem um limite, 22 milhões, já tem muito perdido, muita gente querendo comprar. Então é limitado. Quando é limitado, aumenta muito a demanda, mas a oferta não aumenta. Logo, o
preços das coisas tendem a aumentar. E aí, lá nos Estados Unidos, eles fazem muita entrevista com CEOs de grandes empresas, com grandes estudiosos de Bitcoin, de criptomoedas em geral, né? E eles dizem que o Bitcoin, ele pode ser, sim, cada vez mais aceito como o ouro digital e alcançar aí cerca de 1/3 até metade da capitalização de mercado do ouro. Quando eu falo da capitalização de mercado do ouro, eu tô falando de 17,5 trilhões, meu amigo. E hoje a capitalização do Bitcoin é de 1,7 trilhão. Então imagina a gente alcançar metade dessa capitalização. A gente pode até fazer uma conta aqui pra gente especular se eu vou colocar 1/3, porque metade eu acho até muito. Olha lá, 17,5 trilhão dividido por 3. Teoricamente o Bitcoin chegar aí, a expectativa de valor potencial máximo ali do Bitcoin, por enquanto, né, no curto prazo até 2026, 2027, 2028, seria de 5,8 trilhões. Hoje ele tá com 1,7 trilhões. 1,7 trilhões traduz em cada unidade 88.595 dólares por Bitcoin. Se a gente fizer uma regra de 3 básica aqui, é só multiplicar pelo valor do Bitcoin e dividir pela capitalização de mercado atual. Eu vou simplificar aqui, eu vou aproximar o número, mas teoricamente o Bitcoin chegaria aí numa base de 294 mil dólares. 294 mil dólares. Se ele atingir 1/3 da capitalização do ouro atual. 1/3. Tem gente falando aí, muitos estudiosos falando que pode alcançar até a metade da capitalização. Então imagina, isso aqui tá em dólares. Se a gente pega e multiplica pelo valor do dólar hoje, 5,70, 5,80 aí, ó, cada Bitcoin valer 1,7 milhões. Hoje está cotado aí a 500 mil reais, né? Então entenda, a gente finalizou aqui os pontos, na minha opinião, fazem com que o Bitcoin realmente tenha esse espaço para subir. E na minha opinião, inclusive, provavelmente não vai ficar na casa dos 85, não vai ficar na casa dos 90, provavelmente vai estourar isso aí dos 100, sem sombra de dúvidas. O que a gente não sabe é quando. A gente sabe que isso vai acontecer. Se a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente tem vários indícios de que isso vai acontecer, como que você pode monitorar o seu aporte? Esse aqui que é o principal ensinamento do vídeo. Inclusive, se você aprender alguma coisa com isso, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo aqui para alguém que investe em criptomoeda, que eu sei que tem muita gente que investe em criptomoeda, amigo seu que investe em qualquer tipo de criptomoeda, né? E agora tá se achando um gênio porque o Bitcoin subiu, aí o Bitcoin carrega todas as criptomoedas, as altcoins junto, e aí o cara tá se achando um gênio lá porque ganhou 10, 20, 30% de valorização, mas não sabe o que fazer depois que consegue essa valorização e fica esperando e perde todo o dinheiro. Então manda para ele entender qual é o cenário macroeconômico aqui de cripto. O Leozinho, de uns 3 anos atrás, ele já refletia sobre uma frase. E inclusive todos os alunos são obrigados a escutar essa frase aí repetidas vezes. Olha só, a gente não tem bola de cristal, não somos igual o nosso pai que é onisciente. Então a gente não tem como adivinhar o futuro. Não temos como adivinhar o futuro. Então preste atenção. Contra tendências a partir de hoje. Contra tendência você não luta. Você apenas participa. Você tem que ter humildade a esse ponto. De apenas participar. Ah, eu não concordo com o Bitcoin. Beleza, não precisa concordar. É uma tendência. Só participa. E aí, quanto mais você concorda, mais exposição você vai ter. Quanto menos você concorda, menos exposição você vai ter. Mas é de muito bom senso você ter pelo menos de 1 a 5% da sua carteira em criptomoedas. E criptomoeda, quando eu falo criptomoeda, eu não teria outra a não ser Bitcoin. Tem outras aí que você pode fazer trade, enfim, mas o que tem valor intrínseco de verdade é o Bitcoin. Então, se você é avesso à criptomoeda, não fica inventando. Compra só Bitcoin mesmo. E aí, como comprar o Bitcoin, Léo? Como comprar o Bitcoin? A estratégia mais sábia, na minha opinião, é lógico que a gente tem 3 tipos de aportadores em Bitcoins. O aportador que é o doido, que é aquele que provavelmente você se encaixa aí, que é o cara que vê o Bitcoin subindo pra caramba, e agora que o Bitcoin subiu pra caramba, olha que loucura, né? Vamos até ver aqui quanto que tá custando o Bitcoin agora. 513, já subiu mais 1,6% hoje. Comecei a gravar esse vídeo, tá valendo 505. Então olha só, você pega aqui, nos últimos 5 dias ele subiu 16%, 17%. No último mês subiu 50%. Aí você, que viu isso aqui, fala, caramba, cara, eu tô perdendo 50% de rentabilidade, eu vou começar a comprar também. Esse é o primeiro tipo de aportador, que compra só por causa do FOMO, que é o medo de ficar de fora. E aí você acaba, às vezes você pode até ter uma boa rentabilidade no longo prazo, mas você vai ser bem abaixo da média da rentabilidade padrão. Tem um cara que é o outro doido, que eu me encaixei nisso aqui durante muito tempo, que é ficar esperando para ficar comprando Bitcoin só no poço. Só que lembra, contra a tendência a gente não luta. A gente apenas participa. Se você fica esperando o tempo todo o Bitcoin cair de preço para você comprar, meu amigo, provavelmente você não vai fazer suas compras como você deveria. E aí tem o investidor de bom senso, aquele investidor que entende que contra a tendência ele não luta, e é aquele investidor que sabe que é preciso ter humildade para lidar com esse tipo de ativos imprevisíveis, porque realmente não dá para você saber, você não é um mestre, que se fosse, você vendia todos os seus ativos, investia só num ativo que você consegue prever e pronto, você ficou bilionário em apenas 2 meses fazendo trade. Você consegue tirar muito dinheiro do mercado fazendo só trade assim. Essa não é a nossa realidade, não é mesmo? Então como que a gente faz os aportes de maneira mais inteligente?
Você define um valor do aporte mensal. Todos os meses eu quero investir R$50 em Bitcoin. Todos os meses eu quero investir R$100 em Bitcoin. Todos os meses eu vou investir R$500 em Bitcoin. E pronto. Esse é o seu aporte mensal. Independente do preço. Independente do preço. Lembra da média móvel. Você comprando na alta, mas se você aporta todos os meses comprando na baixa também, você vai fazer uma média de preço. Você não vai ficar com o preço só do cara que compra lá na alta. E provavelmente você vai ficar com o preço abaixo daquele cara que fica só esperando o poço. Por quê? Porque esse cara normalmente vai errar. Ele vai errar. Então você vai ficar com o preço na média. Acima de 90% da rentabilidade da maioria das pessoas. Só que, lembra, você tem bom senso. Você investe todos os meses em Bitcoin. Só que você pode dar uma segurada na mãozinha quando você vê índices de ganância, quando você vê múltiplo Mayer estourado, quando você vê o que está acontecendo agora. Então, ao invés de aportar 500, aporta 300 e guarda 200 para aportar depois. E quando você vê lá o índice de medo, que agora eu te ensinei a olhar, muito abaixo, todo mundo com medo. Nossa, o múltiplo de Mayer lá tá falando que tem que comprar e você consegue avaliar o cenário macroeconômico e realmente o Bitcoin ficou desvalorizado, aí você vai aportar os 500 todos os meses, não esqueça 200 que você deixou guardado que era para aportar, mas naquele mês estava muito mais caro. E aí você vai otimizando suas compras. Nunca deixa de aportar, mas consegue otimizar suas compras em momentos e cenários específicos. Eu acredito que isso aqui é literalmente, né, toda a experiência que o Léo tem sobre criptomoeda, principalmente Bitcoin, para você não ficar de fora, para você não ser pego em vieses comportamentais, porque isso aqui é o que diminui a sua rentabilidade. Grande parte do que faz você perder rentabilidade não é sobre o seu conhecimento em geral. Às vezes tem caras que têm muito conhecimento, mas por conta de efeitos psicológicos, né? 95% do seu resultado ele é psicológico, meu amigo. Por conta de eventos psicológicos, você não consegue ter uma rentabilidade acima da média. E às vezes, pessoas que têm muito menos conhecimento que você, mas têm uma alta disciplina no método de aporte, mas têm uma alta disciplina e entender, né? Uma alta humildade e entender que ele não consegue prever o futuro, ele consegue rentabilidades maiores do que a sua. Então, para você não olhar uma pessoa que tem muito menos conhecimento que você, tendo uma rentabilidade muito maior que você, meu amigo, comece a seguir uma técnica inteligente de aporte. Se você realmente não quer ser esse cara, eu te recomendo fortemente você seguir o canal, porque aqui eu vou te ensinar coisa pra caramba, meu amigo, pra turbinar a sua rentabilidade de maneira consciente. Nunca vou te prometer nada aqui, eu nunca vou te recomendar nada aqui, eu nunca vou falar pra você que aqui você vai multiplicar seu patrimônio da noite pro dia, não vai demorar, mas eu e você vamos caminhar junto nisso aí, e eu vou te ensinar as melhores técnicas de maneira mais didática possível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, encaminhe isso aí pros seus amigos tudo. Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.